Olá a todos, eu sou Márcio Enfermeiro, candidato a deputado federal pelo PSL, meu número é 1710. Bom, eu venho falando nos meus vídeos sobre crimes, falei sobre os crimes cometidos pelos bandidos menores infratores e cheguei a citar que eu falaria sobre pena de morte. Como eu disse, algumas pessoas vão dizer que a pena de morte é proibida no Brasil pela Constituição de 88. Realmente, no artigo 5º, inciso 47, traz um rol de penas que não podem ser aplicadas no Brasil. Ele diz o seguinte: não haverá penas, inciso A, a linha A, de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19 da Constituição, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento, cruéis. Só que no artigo 5º, inciso 43, que é o artigo que trata dos crimes que não são possíveis a obtenção de fiança para soltura, que é o artigo dos crimes hediondos, que diz: a lei considerará crimes inafiançados e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, terrorismo e os definidos como os crimes hediondos. Bom, os legisladores dizem que não se pode pôr pena de morte no Brasil porque a Constituição Federal proíbe. A Constituição Federal também proibia a concessão de fiança para esses tipos de crimes e alguns outros que foram equiparados a hediondos. Porém, o próprio legislador depois fez uma lei para conceder tanto a fiança como liberdade de aguardar um processo em liberdade para quem comete esses tipos de crime. A Constituição previa que a progressão de regime para quem cometesse crime hediondo eram de 3/5. O legislador mudou para 1/6, para alguns crimes 1/6, que o nosso Supremo Tribunal Federal entendeu que esse artigo da Constituição Federal era inconstitucional. E a lei foi feita, quando eu falo que entendeu que era inconstitucional, é porque foi feita uma lei e o Supremo Tribunal Federal declarou que a lei era constitucional. Não se fala em pena de morte no Brasil. Olha, não pode. Outros dizem que a pena de morte não resolve o problema da criminalidade, porque em países mais desenvolvidos, que tem pena de morte, a criminalidade não caiu. Eu não vejo a pena de morte como um fim para diminuir a criminalidade. Da mesma jeito que eu não vejo cadeia para ressocializar ninguém. Como eu disse, eu trabalho em um presídio e quando eu digo que não há ressocialização nos presídios, eu digo a vocês com propriedade. Aí você vai me dizer, mas não há ressocialização porque o estabelecimento penitenciário é horrível, porque o preso é obrigado a ficar 30 pessoas em uma mesma cela. Não é nada disso. Não há ressocialização no sistema penitenciário e nem nunca vai haver, mesmo que os presos morem em prisões suíças, porque eles não querem ser ressocializados. Eles são bandidos e é o que eles são. Eles falam para a gente com o maior orgulho: ah, senhor, eu saí daqui, eu vou roubar, eu vou matar. Você acha? Eu vou trabalhar não, eu sou vagabundo. E aí o governo e as demagogos que discutem isso vai dizer que é porque a prisão é ruim, por isso que não há ressocialização. É mentira. Agora eu vou dizer para você como eu vejo a pena de morte. Eu não vejo a pena de morte como um meio da gente diminuir a criminalidade. A diminuição da criminalidade, ela vai ser secundária. Eu vejo a pena de morte simplesmente como uma forma da gente retirar da nossa sociedade esses monstros que não têm como conviver em sociedade. Eu vejo a pena de morte como uma forma de economia. Porque se esses monstros não têm condições de viver em sociedade, por que a gente tem que ficar pagando para 5, 10, 15, 20, 30 anos
para eles ficarem lá dentro comendo e bebendo nas nossas custas. A pena de morte, para mim, é simplesmente para livrar a sociedade dessa cambada, dessa escória, que não merece viver em sociedade e jamais vão aprender a viver em sociedade. A pena de morte, para mim, é simplesmente para que a gente deixe de gastar milhões para manter essa escória lá na cadeia e que a gente possa investir em educação e segurança. A pena de morte, do meu ponto de vista, não é simplesmente para diminuir a marginalidade. Só que se você condenar à morte esses monstros, principalmente dos crimes que eu vou passar a falar agora, ou no próximo vídeo, aí sim a criminalidade vai diminuir, mas lá na frente. Porque esses monstros, esses vagabundos, esses marginais, não vão mais estar na rua, não vão mais conseguir o benefício da liberdade condicional, da liberdade provisória, das saidinhas para eles poderem matar, roubar, estuprar e traficar de novo. A pena de morte, para mim, é simplesmente para isso. Para tirar da sociedade aquilo que não vai voltar a viver em sociedade. Ah, mas tem um lá que poderia ser ressocializado. Ah, mas ele ia cometer só mais 3 ou 4 crimes, ia matar mais 3 ou 4 pais de família, mas depois quando ele ficasse mais ele ia se arrepender e quando ele conseguisse a liberdade ele não ia matar mais. Então a vida dele vale mais do que esses 3, 4, 5 pais de família que ele vai matar na saidinha temporária, que ele vai matar quando ele conseguir a liberdade condicional, quando ele conseguir a liberdade provisória. A vida dessas famílias que foram destruídas vale menos do que a desse bandido. Então, para mim, a pena de morte é simplesmente para isso. E a sociedade deve deixar de ser demagoga e encarar a pena de morte simplesmente pelo que ela é. Tirar esses monstros da nossa sociedade. Deixar que nós gastamos o nosso dinheiro suado para mantê-los presos com 4, 5 refeições por dia. É gente como a gente, é pobre trabalhador, e sendo como a gente vai provar que tem valor. É gente como a gente, é pobre trabalhador, e sendo como a gente vai provar que tem valor. Voto consciente, vitória do coração, mas o enfermeiro eu vou votar nessa eleição. Voto consciente, vitória do coração, mas o enfermeiro eu vou votar nessa eleição. É 1710, é 1710, mas o enfermeiro é o 1710, é 1710, é 1710. Pra federal é o 1710, é 1710, é 1710. Gente como a gente é só 1710.